Bora falar do Banco Banrisul, uma empresa que poucos analistas comentam, principalmente no mercado e no YouTube, e o lucro da empresa saltou 75% ano contra ano. Será que seria hora de comprar? Quero mostrar um asterisco na empresa, um ponto de atenção. Vamos falar dos dividendos que devem ser pagos para 2026 e no final vou mostrar o preço justo dessa ação de acordo com o que eu acredito. Então bora pro vídeo. Antes de mais nada, mostrando um pouco dos destaques, percebam que o lucro líquido saltou em 75,2% ano contra ano e no quarto TRI houve um aumento de 131%. Porém, muita calma na hora de fazer essa análise crua, porque para quem se aprofundou, viu que houveram cerca de 600 milhões de outras receitas que a empresa acabou de adicionar à sua contabilidade, que são não recorrentes devido a algumas atividades fiscais e de impostos que retornaram ao Banco Banrisul, porque se não tivesse havido essas receitas, o banco teria lucrado na casa de 1 bilhão. E para efeitos comparativos, o lucro de 2024 ficou na casa de 900 milhões. Então o banco teria subido uma ordem bacana, uns 10%, porém não teria sido tanto assim como foi informado. E o ROI do banco saiu de 9% para 15%, porém, conforme falei, o ROI relaciona o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, e como o lucro líquido foi inflado nesse período, o ROI também aumentou de uma forma, entre aspas, artificial, devido a um não recorrente, porque sem haver o não recorrente, o ROI teria ficado na casa dos 10 a 11%. E nesse gráfico, percebam a correlação que existe entre o indicador de preço sobre valor patrimonial e o ROI, porque muitos analistas gostam de olhar o ROI dos bancos, principalmente nesse setor. Então, em momentos em que o ROI se eleva, o indicador de preço sobre valor patrimonial também se eleva, visto que a cotação tende a aumentar. E em momentos em que o ROI abaixa, a cotação também tende a diminuir, consequentemente diminuindo o indicador de preço sobre valor patrimonial. E desde 2025, o ROI do Banco Banrisul tem se elevado, consequentemente isso tem puxado o indicador de preço sobre valor patrimonial, que realmente estava muito amassado, abaixo de 0,5 e agora encontra-se na casa de 0,7. E sobre a margem financeira, que basicamente relaciona as receitas operacionais menos as despesas com os juros do banco. Então o banco conseguiu crescer em 8,6%, o que foi dentro do guidance, dentro das projeções para 2025, e ano contra ano houve um acréscimo de 4,5%. Então a margem financeira do banco tem conseguido crescer de uma forma positiva em quase 10% ao ano. E olhando a carteira de crédito, ano contra ano houve um aumento de 4,8%. Porém, um ponto de atenção é no crédito consignado, em que o Banco Banrisul tem uma parcela bem grande da sua carteira, de cerca de 19 bilhões, e esse crédito consignado é muito positivo, visto que o desconto já é em folha de pagamento, então normalmente o índice de inadimplência é bem baixo, e ano contra ano houve uma queda de 6,8%, porém foram compensadas por outros braços da carteira de pessoa física, e ano contra ano houve um aumento de 0,5%, e na carteira comercial de pessoa jurídica houve um aumento de 20,2%, principalmente puxado pela conta única, que foi um produto que foi criado em maio de 2024. E o Banco Banrisul tem conseguido comercializar bem nesse ponto. E um detalhe negativo é que a projeção para 2025 seria um aumento de 6 a 10%, porém o Banrisul conseguiu implementar apenas 4,8%. E sobre a qualidade de crédito, percebam que a inadimplência acima de 90 dias, olhando ano contra ano, subiu em mais de 2 vezes, saindo de 1,7% para 4,2% na ótica consolidada, e não foi puxada por apenas um braço, tanto o braço de pessoa física quanto o braço de pessoa jurídica subiu no período. Porém, quando a gente olha na carteira por estágio, lembrando que o estágio 3 já seria a inadimplência, o percentual da inadimplência em estágio 3 ficaria em apenas 6% da carteira. E olhando a despesa de provisão para devedores duvidosos, saiu de 1,4% para 1,6%, que ficou dentro das projeções do guidance para 2025, e houve um caso específico que o banco teve que provisionar 257 milhões,
E se não houvesse esse provisionamento, provavelmente ficaria na casa de 1,5% da carteira total. E para que ninguém comece a correlacionar esse caso específico com um banco master, o próprio banco já explicou que isso foi justamente porque uma empresa devia dinheiro ao Banco Banrisul, porém, em vez de pagar em dinheiro, entregou depósitos judiciais como forma de quitação. Porém, esses depósitos estão ligados a uma ação rescisória que foi movida pela União, e a decisão atual é desfavorável ao Banco Banrisul, porém ainda não é definitiva, e em algum momento o banco poderia reverter essa situação. Então, resumindo, existe o risco real de que o banco não consiga receber esse dinheiro. Então, o banco já quis provisionar agora para poder colocar na sua contabilidade para que não tenha uma surpresa negativa no futuro. E olhando, as despesas administrativas cresceram em 6,7% ano contra ano e o guidance ficaria entre 7% a 11%. Então o banco conseguiu ficar abaixo do piso e nesse quesito, quanto menor, melhor. E olhando apenas as despesas de pessoal, cresceu em 5,2%, o que foi praticamente em linha com a inflação no período. E no segundo braço de receitas do Banrisul, que é o braço de receita de prestação de serviço, aumentou em apenas 1,6%, principalmente puxado pela administração de fundos e uma leve queda no setor de cartões. Então esse é um ponto que eu acho muito negativo, porque essas receitas de prestação de serviços normalmente têm uma rentabilidade muito positiva. Então, dentro desse crescimento baixo, eu acredito que seja um ponto negativo ao Banco Banrisul. E conforme já havia falado no primeiro slide relacionando o lucro líquido, porém aqui a gente consegue ver de uma forma melhor, olhando as outras despesas e receitas operacionais. Quando a gente compara 2024 com 2025, as receitas de 2024 foram de 658 milhões, enquanto 2025 foi de 1,3 bi. Porém, houve uma reversão de provisões operacionais que foram principalmente devido a uma ação fiscal no valor de 855 milhões. E se não houvesse essa reversão, ficaria praticamente em linha com 2024. Porém, um ponto positivo é que as despesas diminuíram em quase 200 milhões. Então, quando a gente olha no consolidado, em 2024 houve uma saída de dinheiro de 268 milhões, enquanto em 2025 foi acrescida uma entrada de 576 milhões. Porém, conforme falei, esse foi um não recorrente que não deve acontecer para os próximos trimestres. Outro ponto que eu sempre gosto de chamar a atenção no setor bancário é o custo de captação. Para quem não sabe, o banco ganha dinheiro pegando a juros menores e emprestando a juros maiores e ganhando dentro desse spread. Então, normalmente você coloca dinheiro na poupança do Banco Banrisul, porém ele trabalha com o seu dinheiro emprestando a juros maiores. E o custo de captação hoje do Banco Banrisul gira em torno de 82% da taxa Selic. E eu acho esse ponto muito positivo, porque pequenos bancos normalmente precisam de pagar um pouco mais para poder ter essa captação. Então, normalmente fica 90%, 95% da taxa Selic. E para se ter ideia, o Banco do Brasil fica em 77% da taxa Selic. Então, o Banco Banrisul consegue fazer um bom trabalho nesse quesito. A carteira cresceu em 15,4%, olhando ano contra ano. E para 2026, aparentemente o Banco Banrisul acredita ainda num bom crescimento, visto que a carteira de crédito deve subir de 3% a 8%, a margem financeira deve aumentar de 8% a 13%, e 2025, que foi um bom ano, o Banco Banrisul acreditou em 7% a 12%, o custo de crédito de 1,6%, então vai ficar o mesmo ano contra ano, de 1,2% a 2,2%, e as despesas administrativas, em 2025, o banco previa de 7% a 11%, e para 2026 eles acreditam num crescimento de 5% a 9%, ou seja, despesas ainda menores. E conforme já havia falado, no setor bancário tem que ter muita atenção ao ROI, principalmente ao Banco Banrisul, porque percebam na série histórica desde 2007 que o Banco Banrisul varia muito nesse quesito, consequentemente isso acaba variando muito na cotação.
E muitos investidores utilizam o Banco Banrisul para fazer aquele swing trade, principalmente quando o Banco Banrisul está cotado na casa de um ROI de 6 a 7%. E nessa casa, normalmente, ele fica num preço sobre valor patrimonial, chega a 0,3 a 0,4, ou seja, você está comprando o Banco Banrisul por cerca de 40% do patrimônio líquido total do banco. E no indicador de PL, hoje eu não acredito que ainda está barato, porque se você olhar o indicador nos sites de investimentos, vai aparecer em 4,6. Porém, tirando esse não recorrente que eu falei no vídeo, o indicador de PL hoje ficaria em torno de 6,5 e a média dos últimos 20 anos ficou em 6,5, ou seja, encontra-se praticamente em linha. Então, olhando entre o indicador atual e a média, não haveria um bom espaço de subida. E nesse gráfico fica ainda mais fácil da gente visualizar, porque hoje o indicador de PL encontra-se em 6,2, o que foi praticamente a média dos últimos 10 anos. E normalmente o Banco Banrisul poderia ser um bom indicador, você comprar num PL na casa de 4 a 4,5 e aí sim você poderia estar fazendo um bom negócio. E esse é um banco que até mesmo o Barsi já falou diversas vezes que ele fica de olho, principalmente por causa dos dividendos, porque percebam que o Banco Banrisul paga proventos de forma trimestral e normalmente da data com até a data de pagamento demora uns 10 a 15 dias, ou seja, o pagamento realmente é bem rápido. E quando a gente olha o dividend yield médio dos últimos 5 anos, ficou na casa dos 9%, porém isso foi puxado muito por 2025, que houve um acréscimo de dividendos adicionais, porque senão o Banco Banrisul teria ficado com dividendos na casa de 6 a 7%. E para a gente saber o retorno embutido no preço da ação, hoje com um payout de 40% e um lucro líquido estimado para 2026 de 1,1 bilhão, o dividend yield do Banco Banrisul deve pagar em torno de 6% e a taxa de crescimento deve ser em torno de 8,9%. Então hoje o retorno embutido no Banco Banrisul ficaria de IPCA mais 9,4%, enquanto hoje a renda fixa está pagando cerca de IPCA mais 7,5%. Então olhando por esse indicador, num banco um pouco mais arriscado, uma tese mais complexa, hoje eu não acho que seria toda aquela barganha assim, mesmo o retorno da ação estando melhor do que a renda fixa. E para finalizar, falando sobre o preço justo da ação, utilizando o modelo de Gordon que eu já falei em diversos vídeos aqui no canal, e até dando crédito, dando a César o que é de César, o Neto que começou a falar isso no canal dele, e para quem não conhece, segue o Neto lá, porque o canal dele é realmente muito bom, e dentro do modelo de Gordon, a gente precisa de utilizar uma taxa de desconto, então eu vou utilizar o Tesouro IPCA 2035, que hoje está pagando IPCA mais 7,51%, e eu vou adicionar mais 3% em cima disso, que seria um prêmio que eu gostaria de ter em relação à renda fixa. Então, para eu poder trocar a renda fixa pelo Banco Banrisul, eu preciso de receber pelo menos IPCA mais 10,5%. Então, olhando o dividendo esperado para 2026 de 1,10, com a taxa de desconto de IPCA mais 10,5%, se a taxa de crescimento dos dividendos do Banco Banrisul crescer a IPCA mais 2%, e ainda coloquei de uma forma um pouco otimista, porque normalmente o Banco Banrisul não tem crescido tanto assim dentro dos seus dividendos, o preço justo da ação hoje seria de R$ 17,62. Então não haveria margem de segurança para poder aportar nessa ação olhando por esse modelo. E para você ter acesso a esse estudo e diversos outros estudos, minha planilha pessoal com preço teto de mais de 65 empresas, vira membro aqui do canal. Além da planilha, ofereço outras 3 planilhas de estudo, controle financeiro, resumo semanal em PDF, mensagens exclusivas para você mandar para mim, para a gente poder fazer uma análise da carteira, e-books do valor por trás do ticker que eu tenho feito de forma mensal e, além de tudo, meus aportes, que tenho continuado aportando mesmo após a alta da bolsa. No mais, gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês têm ficado de olho em pequenos bancos ou está mais de olho nos grandes bancos da bolsa. Comenta aqui porque vocês me ajudam muito. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.